Fala pessoal, o Wilmer aqui e eu sei que você tá cheio de dúvidas sobre o Texas Chainsaw. Será que o jogo vai ter passes de batalha? Será que vai rolar um crossover no game? Será que eles vão inserir personagens de outros filmes da franquia? Eu vou sanar todas as dúvidas nesse vídeo, mas antes se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque eu vou criar muitos conteúdos sobre o Texas. Dias atrás, a Gun Media, desenvolvedora do Texas, deu uma entrevista que esclareceu as principais dúvidas da comunidade até então. Essa entrevista foi dada para o site MP1 lá na gringa e eu vou trazer traduzido aqui para vocês nesse vídeo. Eu vou falar pergunta por pergunta, mas se você quer conferir na íntegra, você pode acessar o link da entrevista na descrição. A primeira pergunta é sobre como tudo começou. Eles perguntaram: vocês podem nos contar como o estúdio conseguiu os direitos autorais do primeiro filme da franquia Massacre da Serra Elétrica? E eles responderam: a Gun e os detentores dos direitos autorais da franquia se conheceram há quase 5 anos. Eles eram torcedores do nosso jogo anterior, ou seja, o Sexta-feira 13, e queriam o mesmo tratamento especial para o Texas. Obviamente, todos na Gun adoram o filme de 1974 e ficaram honrados não apenas pela confiança, mas também por trabalhar ao lado de Kim, o roteirista original do primeiro filme. A segunda pergunta é uma pergunta mais técnica. Eles perguntaram: nós não sabemos muito sobre a versão de console, especificamente do PlayStation 5. Haverá suporte ao DualSense como feedback tátil e gatilhos adaptativos? E eu me surpreendi com essa resposta. Eles disseram: nosso objetivo ao longo do desenvolvimento foi garantir que todos os jogadores possam se envolver com a visão completa do Texas, não importa a plataforma. Para isso, não estamos nos concentrando tanto em recursos específicos por plataforma. Ou seja, eles não vão aproveitar os recursos do joystick do PlayStation 5. Eu não curti muito, afinal de contas, por exemplo, Dead by Daylight traz essa experiência, é um dos grandes ápices do PlayStation 5, mas tudo bem, eu entendo eles quando eles falam que todo mundo tem que ter a mesma experiência. A próxima pergunta também é uma pergunta técnica e eles perguntaram: qual a taxa de quadros o jogo rodará na geração atual e na geração anterior? E eles responderam: semelhantes a muitos títulos lançados nessa geração, oferecemos modos de desempenho e de qualidade nas máquinas de ponta, com um único modo nos consoles antigos. No Xbox Series X e no PlayStation 5, os jogadores poderão escolher entre o modo de desempenho a 60 FPS com resolução reduzida ou o modo de qualidade a 30 FPS em resolução mais alta. No Series S, os jogadores usarão o modo de qualidade. Na próxima pergunta, eles perguntaram se a equipe da Gun Media, desenvolvedora do Texas, já pensou sobre o suporte do jogo após o lançamento. Será que eles vão fazer um roadmap? E eles responderam que não, eles não vão fazer um roadmap, ou seja, eles não vão fazer um roteiro sobre as datas de cada lançamento, mas eles estão sempre pensando em como que vai ser esse primeiro ano. Eles querem fornecer o máximo de conteúdo possível, mas ressaltaram que vai depender de como vai ser o sucesso do jogo. A próxima pergunta é sobre direito autoral. Eles perguntaram: sabemos que é difícil adicionar conteúdo de outros filmes. Isso significa que podemos esperar mais conteúdo original no jogo? E eles responderam: isso mesmo, só temos direitos do primeiro filme da franquia. O as na manga é que podemos trabalhar lado a lado com o roteirista Kim. Ele já tem um arquivo profundo de personagens, locais e histórias. Isso ajudou a gente a desenvolver, por exemplo, a Cissy e o Johnny. Particularmente falando, eu acho isso muito legal. Afinal de contas, ele já tem a base da franquia, ele já tem os personagens principais e por mais que possam haver outros personagens interessantes em outros filmes da franquia, eu acredito que a desenvolvedora levar o jogo para conteúdo original e acostumar a comunidade a receber isso é bem melhor do que a gente ficar esperando conteúdo de direito autoral, porque a gente sabe que isso demora muito para conseguir e para desenvolver. Eu acho inclusive que o nosso outro joguinho lá, o Evil Dead Game, deveria ter aprendido e praticado isso desde o começo.
Próxima pergunta é sobre um tema muito importante, que é o balanceamento. Eles perguntaram: o sistema assimétrico desse jogo é bastante novo, no sentido que são 3 assassinos contra 4 sobreviventes. Qual foi o raciocínio por trás disso? E eles responderam: na GAN nós nunca queremos fazer o mesmo jogo 2 vezes. Quando sentamos para falar sobre o Texas, a primeira coisa que a gente concordou é que tinha que ser único. Deixamos nossa marca no Sexta-feira 13 e agora é hora de inovar. Quando você olha o filme clássico, percebe que é mais do que o Leatherface. É sobre uma família inteira de canibais. É nisso que nós aprofundamos o jogo. Mas isso também pode causar problema de equilíbrio. Passamos quase um ano falando de balanceamento, discussões de alto nível, uma vez e outra até chegarmos num ponto que todo mundo concorda, que todo mundo acha que é correto. Isso é muito crucial para a gente acertar. Bom, realmente espero que esse jogo esteja bem balanceado, afinal de contas, esse é um dos pontos bem delicados dos multiplayers assimétricos. Eu quero fazer um adendo e eu quero pedir a opinião de vocês, comentem aí nos comentários por gentileza. Não está na entrevista, mas eles falaram na primeira live oficial do jogo que eles fizeram na Twitch dias atrás, que o jogo não vai ter MMR, ou seja, o matchmaking, o pareamento das partidas, não vai ser baseado conforme o desempenho dos jogadores em suas últimas partidas. Em resumo, se você está jogando bem, você pode cair numa partida com uma pessoa que nem joga tão bem assim. Qual que é a opinião de vocês? Algumas pessoas acham que isso é legal porque o game fica mais casual, mais for fun. Outras pessoas acham que isso não tem sentido nenhum, que o jogo tem que ser mais competitivo. Eu quero perguntar qual é a sua opinião, me responde aí nos comentários. Voltando para a entrevista, a próxima pergunta tem a ver também com liberdade criativa. Eles perguntaram: por que vocês decidiram escolher um elenco original de 5 vítimas e uma nova história de fundo ao invés de usar os elementos do filme? Eles responderam: não queríamos criar um jogo que espelhasse o filme em sincronia. Você já viu essa história, achamos mais interessante ver o que estava acontecendo com a família meses antes do filme acontecer. Isso nos deu mais liberdade para apresentar personagens que você não viu. E inclusive, se você quer saber a história de cada um dos Survivors, tem vídeo aqui no canal, acessa aí que está completinho. Próxima pergunta: os jogadores encontrarão alguns easter eggs e outras referências sutis sobre o filme e personagens? E eles responderam: se você jogou Friday, sabe o que esperar, nós somos nerds do terror, também somos obcecados por detalhes, então já podemos esperar aí um game com muitos detalhes e muitas coisas para a gente observar nas entrelinhas. Eles também foram perguntados sobre bots e modo offline. A pergunta foi: multiplayer é bom, mas vocês já pensaram em adicionar bots offline ou então um modo offline em geral? E eles responderam: não consideramos bots offline para esse título. Aprendemos muito com Sexta-feira 13 e tem que levar muito tempo para fazer esse desenvolvimento. Bots bons em jogos são incrivelmente demorados e difíceis de fazer. Isso reduziria drasticamente os principais recursos do jogo. Bom, pelo jeito, eles não querem bots nem modo offline de maneira alguma. E se você tá querendo crossover nesse game, vai depender do sucesso do jogo. Eles foram perguntados: embora o jogo seja baseado no Texas, vocês já conversaram sobre crossovers com outras franquias de terror? E eles responderam: crossovers são difíceis do ponto de vista de licenciamento. Você precisa de muitas empresas, detentores de direitos, distribuidores e estúdios de cinema para assinar. Todo mundo quer ser pago, é um esforço muito caro. Além disso, nosso único foco era oferecer a melhor experiência possível com base no filme. Obviamente, se o jogo for um sucesso, tenho certeza que surgirão ideias interessantes. Então, galera, vamos torcer aí pro Texas ser um jogo grande e poder bancar essas licenças. Próxima pergunta é algo que muita gente se perguntou. O jogo vai chegar ao Game Pass no Day One, mas por que não vai chegar ao serviço da PlayStation Plus? E eles responderam: nós somos abordados pela Microsoft para sermos incluídos em seu serviço de assinatura, o Game Pass, que é um acordo exclusivo. Portanto, não podemos aceitar outra oferta de qualquer outra plataforma relacionada a um serviço de assinatura. Ou seja, enquanto o jogo estiver no Game Pass, ele não vai chegar na PlayStation Plus nem outro serviço de assinatura.
Próxima pergunta é sobre passe de batalha, mas eu quero lembrar você, antes, para me seguir lá na Twitch. Eu vou jogar muito Texas e vou precisar de gente para formar o time comigo. Então, joga aí na busca da Twitch Will Meira e me segue lá. Vamos para a pergunta, eles foram perguntados: teremos o tradicional modelo de microtransação, o passe de batalha, que está presente em quase todos os games multiplayer hoje em dia? E eles responderam: discutimos isso internamente, tem prós e tem contras, mas por agora nós vamos trabalhar com o modelo tradicional de DLC. Ou seja, os novos conteúdos do Texas vão ser vendidos na plataforma que você joga. Por exemplo, se você joga no PlayStation, você vai comprar as DLCs do Texas na PSN. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.